Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, meu nome é Karina. Eu trabalho na CBL. Eu vim, né, sou de Belo Horizonte. Em 2013, eu recebi um telefonema e me perguntaram se eu conhecia o Vale do Jequitinhonha. Eu falei que não, mas que já tinha ouvido falar. E aí, já ouviu falar de Araçuaí? Falei também não. Fiz o Google, né? E a imagem que apareceu da cidade foram as araras, perto da rodoviária. E eu trabalhava na Unimed BH. Então, eu trabalhava de talheiro, escarpão, né? Toda formalizada. E aí eu falei assim, ok, vamos lá, porque eu também estava em busca de mudanças assim, profissionais, pessoais. Eu vim para Araçuaí, gostei, provei a água, e aí são 13 anos. Esse ano eu completo 13 anos de Araçuaí e CBL. Então, a adaptação foi mútua, né? A minha com a empresa, no primeiro momento, e posteriormente aí na cidade, que hoje já me considero cidadã, né? Então, eu trabalho na CBL como coordenadora atualmente do Sistema de Gestão Integrado, IESG, junto com meus pares, né, que são todas as áreas, mas diretamente nós temos a área de saúde e segurança, meio ambiente, né, temos também a parte de responsabilidade social, que estão aqui representados, né, pelo Leandro e Malirra, mas é um todo, ok? Então, eu vou falar um pouco. Na verdade, o que eu vou falar hoje vai resumir, né, em todas as conversas que nós tivemos, com alguns pontos que são específicos dessa área que eu atuo, porque lá nós trabalhamos hoje já com certificações, e aí é uma questão do mercado, né, e decisões estratégicas da CBL. Então, eu vou fazer um pouquinho de trás para frente, vou falar primeiro do ESG, mas a finalidade hoje é demonstrar que a base do ESG é o que a gente constrói como um todo, nessa jornada, que a gente chama aqui de SGI. Ok? Já foi a introdução, né? Então, quando a gente fala do ESG hoje, já bastante difundido, né, como um todo, por que ele é um tema crítico para a mineração e atual? Nós temos entre pressões regulatórias, né, expectativas de stakeholders e competitividade do setor, como aqui pontos centrais dessa criticidade. A questão regulatória é o que a gente discutiu aqui, né, em vários momentos, tanto a legislação, né, a amplitude que a legislação também nos obriga e nos é também fomentado, né? Então, um slide à frente, eu vou apresentar para vocês um número de requisitos legais, minimamente, que hoje a CBL precisa demonstrar o atendimento, precisa gerenciar, precisa ter conhecimento para que ela possa funcionar, operar. Os stakeholders, né, hoje, com o SGI, abrange muito mais, porque não é só estar na comunidade, né, estar com a circunvizinhança, mas é além, né, não é só cumprir a lei, é deixar um legado. Esse é o grande objetivo como uma empresa de tanto impacto na comunidade. Competitividade do setor, a gente tem, então, a visão de mercado, né? A visão, por exemplo, de melhores investimentos, melhores parcerias, uma confiabilidade para a continuidade do negócio. Os pilares do ESG, nós temos a parte ambiental, né, que é o ambiente como atividade, como ativo estratégico. Nós temos também a parte social, que é a geração de valor compartilhado, e temos a questão de governança, que nós temos vamos dizer, a institucionalidade da integridade e compliance, né? Então, são pontos
que são os pilares, e dentro desse ESG e ESG da CBL, eles estão bem estruturados, linkando as certificações, né, os requisitos normativos, entre outros, para que eles sejam bem mantidos. Ok? Dentre esses benefícios tangíveis, né, que a gente trouxe sobre o ESG, eu coloquei aqui os principais da minha visão, que são redução de risco, né, aí a gente tem a diminuição, o controle maior sobre acidentes, incidentes, tanto ambientais, né, quanto saúde e segurança dos trabalhadores, da própria comunidade, porque tem um trabalho externo também, né, tanto do meio ambiente quanto da saúde e segurança, junto à circunvizinhança, que também precisa desse conhecimento que foi falado, né, a gente precisa contextualizar aquela região de que está acontecendo ali, né, e o que é positivo, o que eles também têm como demanda, né, como desejo, como a lâmpada, e aí também o que a gente pode ajustar, ok? Temos melhoria da reputação da empresa, da reputação como um todo, né? A visão mesmo de continuidade, de negócio, de transparência, principalmente. A retenção de talentos hoje, né, é um fomento importante de talentos locais. Então, quando eu entrei na CBL em 2013, nós tínhamos em torno de, no máximo, 100 funcionários. Hoje, nós somos 560, aproximadamente, né? E mais os terceiros, nós temos terceiros fixos e parceiros. Então, isso foi a grande mudança e o grande sentimento da empresa nessa visão de desenvolvimento e retenção de talentos, porque é importante e impacta diretamente, né, no planejamento, nos resultados e no próprio desenvolvimento da operação. Então, é um item fundamental. Então, a empresa trabalha, né, de diversas formas, né, já foi comentado aqui sobre o Senai, nós temos também benefícios, temos estímulos, né, como bolsas de estudo. Eu fiz, né, 2 especializações pela CBL, que também foram importantes para o meu crescimento. Acesso a financiamentos, investimentos, isso também traz a confiabilidade, né, de investidores, de parceiros, para essa fomentação junto à empresa. E a conformidade regulatória, que é como havia comentado anteriormente, nós temos aí uma gama importante de legislações que são necessárias, né, termos o gerenciamento direto para que a empresa possa existir. Então, quando eu chamo aqui consolidação e excelência, o que eu falo é que a empresa é certificada ESG, porque existe uma certificação hoje, né, específica. Dentre elas, nós temos aqui a Bureau Veritas, que é a certificadora que acompanha aí, parceira da CBL, nessas certificações, tá ok? Então, a CBL atualmente ela tem a certificação da ISO 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, temos também 14.001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, 45.001 nós temos a área de Saúde e Segurança, e temos responsabilidade social também com a NBR 16.001 e o Compliance. Então, essa aqui, né, é a roda do ESG e SGI. E não tem como andarem sem essa integração, porque um alimenta o outro. Então, nesse nível posterior, né, a gente primeiro trouxe todas as certificações para trazer o selo ESG, porque sem essa base a gente não consegue minimamente manter, né, coerência dentro do ESG. E foi preciso também, só pontuar, um amadurecimento nosso interno, né, para entendermos, foi passo a passo. Né? Quando eu cheguei em 2013, nós tivemos a certificação da 9001, porque o foco era otimizar a questão produtiva, né, e todos os
processos que abrangem como apoio, como estratégia. E aí, à medida que a gente teve também essa maturidade, foi se vendo a necessidade e o desejo de englobar as outras certificações que são mais conhecidas no mercado, né, que existem infinitas, com foco na mineração e para desenvolver, né, toda essa nossa infraestrutura. Aqui eu trouxe uma cronologia do que foi isso, né, dentro da CBL na mineração. 2014, certificação da qualidade. 2019, nós tivemos aí o programa de compliance. 2024 foram 3 para 4 normas, porque foi primeiro meio ambiente, saúde e segurança, a responsabilidade social e, posteriormente, já bem próximo, o próprio selo ESG, que é a sustentabilidade integrada. Então, a gente teve um ano de 2024, 2025, bem intenso, intenso, sobre essas certificações, porque são auditorias, né, externas, são verificações importantes, e nos traz também, agrega o conhecimento, a nossa visão de trabalho e de responsabilidade também, né? Reforçando que, desde a sua existência, a CBL ela realiza amplamente todo esse trabalho de ações e investimentos sociais, inclusive, né, é um indicador interno da empresa, infinitamente acompanhado diretamente pela alta gestão, né, porque isso não é só por uma questão de certificação, isso é por uma questão de razão de existir mesmo da CBL. Aí também pontuando que a refinaria, nós temos aqui representação, né, dentro dos nossos painéis e palestras sobre a parte de refino do minério, e como sendo empresa também do Grupo CBL, ela tem a mesma gama aqui de certificações, de estruturação, aí, de gestão que a mineração. Tá? Nós andamos aí em consonância, e aí eu reforço aqui que nós temos a Bureau Veritas como parceira de certificações, né? Então, eles que validam a conformidade dos nossos sistemas de gestão e emitem aí os nossos certificados que comprovam aí o que a gente precisa melhorar, porque isso também acontece, né? Que a gente chama de não conformidade, mas o que também a gente melhorou, o que a gente trouxe de maior amplitude, vamos dizer, né, dentro do sistema de gestão. Então, ela existe, não sei se vocês já conheceram ou ouviram falar ela começou, né, em 1828, na parte mais de inspeções de navios, na parte mais técnica, né, e aí foi abrangendo o negócio, e hoje são 140 países em questão de certificação, porque existem outros em 190 países como empresa geral, e no Brasil são mais de 4.000 empresas que são certificadas pela Bureau Veritas, e a escolha da certificadora foi justamente essa visão estratégica que a Bureau Veritas representa. Tá? Numa questão de panorama geral, vamos dizer, da mineração, de sistema de gestão, eu trouxe só uma visão, né, do que hoje o setor mineral tem como estrutura de gestão de certificações, né, e a CBL também é ali representada. Então, a gente hoje, amplamente adotadas, nós temos a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que é mais comum no mercado, inclusive a 9001, ela é a mais difundida em mais de 1 milhão de empresas, né, que são certificadas, ela acaba sendo a base, mais criteriosa, inclusive, em questão de processo, gerenciamento de processo, e a meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social são diretamente linkadas à legislação, né? O compliance também é inerente aí à questão de integridade das empresas ali, tanto a 16.001, responsabilidade social, compliance e ESG, estão ainda em evolução, como práticas de gestão.
Por quê? O compliance, geralmente, as empresas estão mais... A relação maior é de empresas públicas, né? A privada, a pública, a sensibilização nesse sentido. A CBL sentiu essa necessidade em determinado momento e mantém, ela opta por manter a continuidade do programa de compliance. A responsabilidade social também trouxe essa visão de formalização, né, do que a empresa fomenta como questões sociais, internas e externas. Né? E o ESG foi aquela coisa da cereja do bolo. Então, a empresa, né, como um todo, se sentiu madura para trazer essa responsabilidade. Porque aí esse gerenciamento, hoje, ele já é muito difundido, inclusive, né, internamente, a gente tem os colaboradores, né, os terceiros, eles já entram com essa visão e eles cobram e eles querem participar. Então, isso tudo é importante, já como cultura mesmo, organizacional. Eu falei anteriormente, né, da questão de requisitos legais. Nós temos hoje uma gestão via software, né, que é impossível a gente ter 3.786 requisitos legais para serem gerenciados, né, somente com buscas, com atualizações de legislação. Então, a gente já tem aí uma parceria de consultoria de software que nos traz e a gente faz o gerenciamento. Né? Então, isso aqui é contínuo. A atualização, por exemplo, hoje do software é semanal. Então, a gente faz ali o alinhamento de legislação. Por quê? Você vai receber essa informação e você vai trazer todos os seus processos para a avaliação desse atendimento e o que a gente precisa também planejar para atender. Okay? Então, isso aqui, em vista de todas as certificações, é fundamental. Hoje não tem como a gente viver sem essa gestão. Então, nós temos muitos itens aqui relacionados a cada um desses pilares, que são meio ambiente, qualidade, a responsabilidade social, saúde e segurança, especialmente, né, sempre com um número significativo. Isso também fomenta a própria confiabilidade, tanto interna, né, quanto do mercado, quanto dos parceiros, junto à CBL. E também nesse painel eu trouxe os principais players, né, de mineração de lítio em questões de certificações que eu pesquisei. Né? Então, a gente tem esse cenário atual. Algumas empresas ainda estão nesse processo de fomentação, outras estão mais avançadas. E a CBL que optou, né, também pelo gerenciamento amplo, que é o que a gente tem hoje. Esses são os certificados, por último, eu trouxe aqui os certificados que nós temos. As normas elas são tratadas, né, gerenciadas integralmente, porém, por regras certificadoras, eles são distintos. Né, para não impactar no outro, existem alguns momentos que a gente precisa ter ali algum follow-up, alguma questão que é mais crítica, né, e ela tem que ser tratada com um outro olhar também junto a esse processo. É isso, gente. Obrigada. Perguntas? Ok? Obrigada. Claro. Toda vez que eu ouço falar de ESG, fico pensando que não é nada fácil fazer de verdade. Né? E a questão, eu ouvi alguém falar aqui do greenwashing, né? Como que a gente fica pensando, né? Eu vejo muitas empresas se dizendo, né, sustentáveis, que respeitam o meio ambiente e tal, mas aí quando você vai ver, ou ela terceiriza alguma coisa que para não dizer que a poluição é dela, ou realmente isso tem
melhorado? Isso tem sido mais cuidado? Só que isso é uma coisa que me preocupa muito. Obrigada pela sua pergunta. Aí você está falando no sentido, né, geral desse impacto, tanto o que foi comentado aqui, né, do impacto, vamos dizer assim, nesse sentido ambiental, né, no que diz um rejeito, né, ele é poluidor ou não é poluidor. A CBL ela realmente não tem nenhum aditivo químico no processo de mineração. Inclusive, é um processo, a gente chama de úmido, mas é por causa dessa recirculação da necessidade ali da água, mas ela é totalmente circulada, né? E a questão de rejeito é um rejeito seco, são pilhas, né? Então, assim, nesse sentido, é questão do minério. Mas o ESG, na prática, nos trouxe essa visão de responsabilidade, né? Que vai além. Então, não é só a gente cumprir que tem um minério que não vai ter um impacto, por exemplo, como uma barragem, né? Como pilha de minérios, mas estar também atento a suas pilhas de minério, que existem e também podem ter impacto. Recentemente, a gente teve aí a questão de rejeitos, né, em particulados, né, que foram, como é que fala? Nós tivemos um deslocamento de terra por uma questão mesmo do material. Então, isso trouxe uma fomentação de toda uma visão de legislação e de, principalmente, cobranças às empresas, aí independente de qual que é esse fim do produto. E a CBL ela está intimamente empenhada em se adequar, mas esse olhar é constante, ele não pode, o ESG traz isso, não por causa dele, porque para chegar a ele é preciso ampliar a visão, é preciso ter o olhar sistêmico local, mas que você toma consciência que ele vai muito além. E aí a gente entende a grandeza de que é um negócio como esse. Não sei se eu já ajudei. Okay? Obrigada.